Você acha que o seu maior inimigo está fora? No governo? Na sociedade. Na sua infância. No algoritmo? Nas pessoas falsas. Na falta de dinheiro? Na falta de oportunidade? Mas Carl Jung pisaria no seu ego antes de concordar com você. Porque o problema não é o mundo. É a parte de você que você passou anos enterrando e ela tá voltando. Você chama de ansiedade, de estresse, de vazio, de cansaço emocional. Hoje, prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Mas talvez isso seja só o começo do colapso da sua sombra. E não, isso não é papo místico de internet. É psicológico, é brutal. E provavelmente já começou dentro de você sem perceber. Porque toda pessoa cria uma máscara para sobreviver. Você aprendeu a ser do personagem certo. Ser forte, agradável, inteligente, calmo, produtivo, maduro, educado. Mas toda máscara cobra um preço. Aquilo que você reprime não desaparece, só desce. E quanto mais desce, mais escuro fica. Sua raiva reprimida, seu ego reprimido, seu desejo reprimido, sua inveja reprimida, sua agressividade reprimida, sua vontade de explodir tudo. Você não eliminou isso, só empurrou para o inconsciente. E agora acontece o que Jung avisou. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Olha sua vida, seus relacionamentos repetem padrões. Você se sabota, se aproxima das pessoas erradas, explode por coisas pequenas, se sente perseguido, se sente insuficiente, sente culpa sem entender porquê. E sabe o mais perigoso? Você ainda acredita que é bonzinho. Mas pessoas que fingem ser boas o tempo inteiro geralmente só têm medo da própria sombra. Porque quem é realmente consciente não confia totalmente em si mesmo. Essa é a diferença. Você acha que pureza é virtude? Jung achava isso um sinal de inconsciência. E aqui começa a parte que destrói o ego da maioria. A pessoa mais perigosa não é quem conhece sua escuridão. É quem acredita não ter nenhuma... Porque tudo aquilo que você se recusa a enxergar em si, começa a aparecer nos outros. E talvez seja exatamente por isso que você odeia certas pessoas tanto assim. Mas isso piora, muito piora. Você acha que sente raiva das pessoas pelo que elas fizeram? Mentira. Na maioria das vezes você odeia nelas aquilo que tentou matar dentro de si. E isso destrói a imagem confortável que você criou sobre quem acredita ser. Porque o inconsciente não funciona como moralidade barata de internet. Ele funciona como compensação. Tudo que você reprime ganha força escondido. Quanto mais você tenta parecer controlado, mais violento fica internamente. Quanto mais tenta parecer puro, mais escura sua sombra se torna. Quanto mais tenta parecer evoluído, mais frágil emocionalmente você vira. Então começa o teatro psicológico moderno. Pessoas pregando empatia enquanto estão cheias de ressentimento. Pessoas falando de luz enquanto manipulam emocionalmente todo mundo. Pessoas defendendo moralidade enquanto desejam secretamente destruição. E Jung enxergou isso cedo demais. O ser humano não quer consciência. Quer uma autoimagem confortável. E por isso a maioria nunca enfrenta a própria sombra. Porque dói perceber que você não é tão bom quanto imaginava. Você não é tão racional. Não é tão maduro. Não é tão justo. Não é tão consciente. Existe inveja dentro de você. Existe crueldade. Existe arrogância. Existe desejo de controle. E sabe o que é pior? Quanto mais você nega isso, mais isso assume o controle. É por isso que pessoas boazinhas explodem do nada. É por isso que religiosos cometem atrocidades. É por isso que moralistas escondem os impulsos mais sombrios. A sombra não desaparece porque você finge evolução. Ela cresce no escuro. Então chega o momento do colapso. A crise emocional, o vazio inexplicável, a sabotagem, o relacionamento destruído, o surto silencioso, e você chama isso de azar. E um chamaria de retorno do reprimido. Porque aquilo que você enterra vivo, volta mais forte. Sempre volta. Mas aqui tá a parte que ninguém quer ouvir. O problema não é ter uma sombra. O problema é ser possuído por ela sem perceber. E isso já está acontecendo com milhões de pessoas agora. Inclusive talvez com você. Porque existe um detalhe brutal sobre o inconsciente que quase ninguém entende. E quando você entende isso, nunca mais olha para si mesmo da mesma forma. Você chama isso de quem eu sou. Um chamava de persona. Uma máscara social construída para ser aceita. E o problema não é usar máscara. Todo mundo usa. O problema começa quando você esquece que ela é uma máscara. Você passa tanto tempo interpretando um personagem que perde o contato com aquilo que sente de verdade. O homem forte que nunca demonstra medo, a mulher madura que nunca demonstra raiva, o inteligente que nunca admite confusão, o espiritualizado que nunca admite desejo. Tudo atuação. E quanto mais perfeita a persona, mais faminta a sombra. Porque a energia psíquica reprimida não evapora, ela cobra. Em ansiedade,
em compulsão, em vício. Em explosões emocionais, em vazio existencial, você não tá cansado só da vida. Tá cansado de sustentar um personagem. E talvez seja por isso que você se sente estranho quando fica sozinho, sem plateia, sem performance, sem identidade pronta, porque no silêncio, a máscara enfraquece. E algo começa a subir. Algo que você passou anos tentando não ouvir, mas um dizia que aquilo que ignoramos dentro de nós nunca desaparece, só espera. E quando a sombra cansa de ser ignorada, ela começa a destruir sua vida discretamente. E isso ainda é só o começo. Você diz que quer despertar, mas foge de qualquer verdade que ameace sua autoimagem. Essa é a hipocrisia silenciosa do ser humano. As pessoas querem consciência, desde que ela não doa. Querem evolução, sem abandonar personagens. Querem transformação, sem morrer psicologicamente. Só que Jung entendia algo brutal. Não existe consciência sem sacrifício. Toda expansão da consciência destrói uma versão antiga de você. E é exatamente isso que você evita. Você prefere repetir padrões conhecidos? Porque o sofrimento familiar parece mais seguro do que o desconhecido. Então você continua nos mesmos ciclos, nas mesmas desculpas, nos mesmos relacionamentos, nos mesmos medos. E chama isso de destino. Não é destino, é inconsciência repetida. O inconsciente adora repetição. Ele recria pessoas, dores e situações até você enxergar o padrão. Mas você não enxerga. Ninguém percebe quando começa. Essa é a parte assustadora. O colapso da sombra raramente explode primeiro. Ele infiltra, você começa a perder energia. Perder sentido, perde presença, perde vontade. Tudo parece pesado. Então você tenta anestesiar. Celular, conteúdo, pornografia, comida, compras, dopamina barata. Mas nada resolve, porque o problema não é entretenimento, é fragmentação interna. Você está dividido contra si mesmo. Uma parte quer verdade, outra quer conforto, uma quer liberdade, outra quer aprovação. E essa guerra invisível drena sua vida inteira. Jung dizia que a mente reprimida produz monstros. E eles aparecem nos detalhes. Na irritação desproporcional, na inveja escondida, na necessidade obsessiva de validação, na raiva que você descarrega em pessoas erradas. Você não tá mal. Tá inconsciente e quanto mais inconsciente, mais destrutivo você se torna, sem perceber. Mas existe algo ainda mais perigoso do que a sombra individual. A sombra coletiva. Você acha que pensa por si mesmo, mas provavelmente só repete emoções coletivas. Jung tinha medo das multidões emocionais, porque indivíduos conscientes questionam, massas emocionadas obedecem. Olha o mundo, pessoas cancelando sem pensar, odiando sem refletir, repetindo opiniões prontas como mantras morais. E o mais assustador, todos acreditando estar do lado certo. Essa é a sombra coletiva. Quando indivíduos reprimidos descarregam sua escuridão em grupos, o grupo vira desculpa moral para impulsos inconscientes. E então surgem fanatismo, linchamento moral, cultos ideológicos, ódio mascarado de virtude. A pessoa deixa de pensar, só reage, só obedece, só projeta. E projeção é o mecanismo favorito da sombra. Você acusa o outro daquilo que não suporta reconhecer em si. Por isso, pessoas extremamente controladoras vivem acusando os outros de manipulação. Por isso, pessoas agressivas vivem falando de paz. Por isso, hipócritas são obcecados pela moral alheia. Essa é a verdade mais humilhante. Você acha que sabe quem é porque conhece sua história. Mas memória não é consciência. Você conhece sua narrativa, não seu inconsciente. E o inconsciente controla mais da sua vida do que seu ego admite. Você escolhe pessoas por padrões invisíveis. Repete dores familiares. Busca validação igual a uma criança ferida. E depois racionaliza tudo. O ego sempre cria explicações bonitas para decisões inconscientes. Sempre. Jung percebeu isso cedo. O ser humano é mestre em auto-engano. Você não quer verdade. Quer preservar a imagem que criou de si mesmo? Mas consciência exige destruição psicológica. Exige olhar para partes internas que seu orgulho quer esconder. E quase ninguém suporta isso por muito tempo, porque descobrir a própria sombra destrói a fantasia de superioridade moral. E sem essa fantasia, muita gente não sabe mais quem é. Você acha que quer despertar? Seu ego não quer. Porque despertar ameaça a estrutura inteira da identidade. O ego prefere sofrimento conhecido à transformação verdadeira. Por isso tanta gente sabota a própria evolução. Quando a mudança começa a ficar real, a mente recua. Você procrastina, distrai-se, cria desculpas, foge. Não porque seja preguiçoso, mas porque a consciência exige morte simbólica. E toda morte psicológica assusta. Jung dizia, não há nascimento da consciência sem dor, dor de abandonar máscaras, dor de ver ilusões caindo.
dor de perceber quem você realmente foi, mas sem isso, você continua vivendo mecanicamente. E a maioria aceita isso, aceita sobreviver sem realmente existir. Só que algo dentro de você sabe que isso não basta. E é exatamente por isso que esse vídeo te incomoda. É descobrir que você participou dele. As pessoas gostam de se imaginar vítimas puras, mas destrói essa fantasia. Existe maldade dentro de todos, potencial para manipular, ferir, controlar, destruir. E negar isso não te torna melhor, te torna perigoso. Porque quem não reconhece sua própria capacidade destrutiva, não consegue controlá-la conscientemente. Essa é a tragédia humana. As maiores atrocidades da história foram cometidas por pessoas convencidas da própria virtude. Pessoas certas, pessoas morais, pessoas boas. A sombra sempre se disfarça de justificativa. E talvez você esteja fazendo isso em menor escala todos os dias. Mas agora vem a parte mais desconfortável. Porque integrar a sombra não significa eliminá-la. Significa aprender a carregar sua própria escuridão sem ser dominado por ela. E quase ninguém está preparado para isso. Essa ideia moderna de positividade constante destruiria por dentro. Porque pessoas obcecadas em parecer luz, geralmente estão fugindo da própria escuridão. Integração não é pureza, é honestidade brutal. É olhar para dentro e admitir, eu também sou capaz de ferir. E isso exige coragem psicológica absurda. Porque quando você reconhece sua sombra, perde o direito de se sentir moralmente superior o tempo inteiro. Você vira humano, imperfeito, contraditório, complexo. E o ego odeia isso. Ele prefere narrativas simples, heróis e vilões, bons e maus, vítimas e culpados. Mas a realidade psicológica é mais perturbadora. Você pode amar alguém e machucá-la ao mesmo tempo. Pode querer ajudar enquanto manipula. Pode buscar a verdade enquanto mente para si mesmo. E quando essa consciência chega, algo dentro de você começa a colapsar. Mas talvez esse colapso seja necessário. Você chama de rotina. Talvez seja evasão, trabalho excessivo, consumo excessivo, distração excessiva. Tudo para não ficar sozinho consigo mesmo. Porque o silêncio revela. E muita gente faria qualquer coisa para não ouvir a própria mente sem anestesia. Você percebe isso quando tenta parar? Sem música, sem vídeo, sem celular, algo sobe. Ansiedade, agitação, vazio. E você corre de volta pro barulho. Porque o inconsciente começa a falar quando o ruído acaba. Só que existe uma pergunta brutal aqui. Se você não suporta ficar sozinho, consigo mesmo quem exatamente está vivendo sua vida. As redes sociais transformaram projeção em entretenimento. Você passa horas julgando desconhecidos, comparando vidas, atacando pessoas, idealizando personagens. Tudo isso alimenta partes inconscientes da mente. Você acha que está só consumindo conteúdo, mas o conteúdo está consumindo sua percepção. Entendia. Aquilo que ocupa sua atenção ocupa sua psique. E hoje sua mente vive sequestrada por impulsos, por estímulos, por indignação fabricada. O algoritmo descobriu algo assustador. A sombra engaja mais do que a consciência. Raiva vende. Inveja vende. Desejo vende. E talvez você esteja sendo manipulado pelas partes mais primitivas de si mesmo sem perceber. A maioria das pessoas acha que precisa descansar. Mas o problema nem sempre é falta de energia. É excesso de conflito interno. Você quer uma coisa e age contra ela. Deseja liberdade. Mas implora a aprovação, que é verdade. Mas protege ilusões. Isso cria desgaste psicológico contínuo. E então surge a sensação de esgotamento existencial. Não porque a vida seja impossível, mas porque você vive dividido. Jung dizia que a neurose é o sofrimento de uma alma não realizada. E talvez sua ansiedade não seja defeito. Talvez seja sinal. Algo dentro de você tentando avisar que o personagem não aguenta mais. Você pode ignorar por anos, mas a sombra cobra. Na saúde, nos relacionamentos, na autoestima, na sensação de vazio, ela cobra quando você trai a si mesmo repetidamente. E sabe o mais assustador? Muita gente só desperta depois do colapso, depois da perda, da traição, da crise emocional, do fundo psicológico. Porque enquanto a ilusão funciona, ninguém quer verdade. Só que a verdade chega, sempre chega. E quando chega, destrói tudo aquilo que foi construído em cima de mentira interna. A internet vem de despertar como estética. Um tratava como confronto. Consciência real dói. Porque você começa a perceber quantas vezes manipulou, quantas vezes mentiu pra si, quantas vezes viveu pra agradar. E isso desmonta sua narrativa pessoal, mas também liberta. Porque só aquilo que é consciente pode ser transformado. O resto controla você no escuro. E talvez pela primeira vez você esteja começando a perceber isso agora. As pessoas dizem querer autenticidade. Mentira. Autenticidade assusta.
porque ela exige abandonar máscaras sociais, exige aceitar contradições internas, exige parar de fingir perfeição, e quase ninguém suporta viver sem personagem. Por isso, tanta gente prefere pertencer a grupos do que desenvolver consciência individual. O grupo protege o ego, a consciência destrói ele. E Jung sabia, o processo de individuação é solitário, porque poucas pessoas aceitam olhar para dentro sem fugir. Talvez sua crise não seja fracasso, talvez seja a ruptura psicológica necessária, porque antes da reconstrução existe desintegração. Toda identidade falsa precisa quebrar, a falsidade tem que ir embora. Toda ilusão precisa morrer. E isso parece destruição no começo, mas talvez seja nascimento. A questão é, você vai atravessar isso conscientemente, ou fugir de novo, porque fugir também tem preço, e ele aumenta com o tempo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Depois que você começa a enxergar a sombra, não consegue mais voltar totalmente à inconsciência, você percebe manipulações, percebe projeções, sabe que está escondendo alguma coisa. Inclusive as suas... Isso muda tudo. Relacionamentos mudam, desejos mudam. Sua percepção do mundo muda, porque a consciência altera aquilo que você consegue tolerar. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente prefere continuar dormindo psicologicamente, mas agora já é tarde. Algo dentro de você já começou a acordar, e isso tem consequências. Carl Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, mas despertar não é bonito. É perceber que você passou anos fugindo de si mesmo. Fugindo da sombra, fugindo da verdade, fugindo da própria profundidade. E talvez a vida inteira tenha sido construída em volta dessa fuga. Agora entende por que tanta gente prefere distração. Porque olhar para dentro pode destruir a pessoa que você acreditava ser. Mas existe algo pior do que isso. Passar a vida inteira sem nunca descobrir quem você poderia ter sido. E talvez esse seja o verdadeiro colapso. Não o da sombra, mas o de uma consciência que teve medo demais para despertar. Então me responde uma coisa. Se todas as máscaras caíssem hoje, o que sobraria de você?